Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Edson Dias, professor de Sociologia. Hoje nós vamos trazer mais um debate em torno da ideologia, certo? Agora vamos ver como a ideologia e como a cultura, elas estão inseridas no nosso século. Então estou falando com você aqui, que nasceu neste século, você que ainda é adolescente nesse século, você jovem, né, que está totalmente inserido, né, as culturas, né, provenientes deste século, né, o século XXI. Vamos ver como é que a sociologia está enxergando a ideologia e a cultura na contemporaneidade, na atualidade. Então vamos lá, pessoal. Faça aí o seu clima todo de estudo, peguem o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue seu lápis, a borracha, né? Organize tudo, que com certeza você vai ter aí um estudo muito qualificado. Então vamos lá, sem mais delongas, né? O tema da aula de hoje é sobre cultura, ideologia e identidade cultural no século XXI. Como eu falei para vocês, vamos ver como a sociologia está enxergando ideologia e cultura e a formação das identidades culturais num período histórico de globalização. Vocês vão de convir que tudo hoje é muito rápido. Num clique no celular, num clique no computador, a gente consegue ter informações que num passado não muito distante, isso era muito complicado. Muita gente só tinha informações de locais distantes, locais remotos, em noticiários que ocorriam uma vez ao dia, né? E ficava naquela ansiedade para esperar quais eram as notícias que foram catalogadas pelo jornal, né, daquela emissora, porque as notícias não cabem. Todas as notícias do mundo, obviamente, é impossível, mas não cabem muitas notícias dentro de um noticiário. Então, os noticiários, né, os editores, eles vão fazer ali um compilado das coisas que eles acreditam serem mais importantes e daquelas coisas, obviamente, que atendam aos interesses dos seus financiadores, né, dos seus patrocinadores. Então, o que a gente sabia até então era muito reduzido, né? Era muito reduzido e estava muito ali ligado aos interesses da emissora do qual a gente assistia, certo? Só que no século XXI nós temos esse diferencial. Como nós temos aí a questão da internet, dos smartphones, né, dos aparelhos que nos permitem nos conectar em redes, né? E essa permissão acaba facilitando a comunicação, o vínculo de informações a todo momento, quase que instantaneamente. É só você pegar a sua rede social, né, para quem tem, e aí você abre de primeira, você vê uma notícia, né, lá, leu, tudo bem, vai passando, depois você atualiza, e vem mais uma outra enxurrada de notícia a hora que você estiver conectado. Isso tudo, pessoal, é muito novo. Isso tudo é muito inédito. Muito, muito inédito. Agora que a gente está vendo aí, por exemplo, os desafios em relação a essas questões da conectividade, a questão da internet, o que se vê na internet, o que se consome na internet, o que se vende na internet. Então, todo esse campo ainda é muito minado, porque isso é tudo muito inédito, sobretudo nos países periféricos como o Brasil. Certo? Então, a ideia é como se a gente ainda estivesse entendendo, né, como funciona ali a lógica, né, e os seus percalços, né, os seus buracos, os seus desafios, né, as suas benesses também, e a sociologia está ali se virando para entender como é que a cultura vai se inserir nisso, como é que a ideologia vai se inserir nisso, né, a forma de pensar das pessoas, num ambiente muito globalizado, em que as informações elas chegam praticamente instantaneamente, né? Toda hora, a todo momento e tudo, e tá ali na tua mão, né? Basta ali você ter um interesse em alguma coisa e tentar pesquisar sobre aquilo. Como é que as identidades culturais elas são formadas nesse momento histórico? Então, tudo isso a gente vai tentar descobrir aqui como a sociologia está pensando essas questões atuais, ok? Então, o primeiro ponto da gente é sobre cultura no século XXI. Pessoal, a cultura hoje é marcada pela globalização, como eu falei para vocês. Dentro da formação aí dos estados nacionais, uma coisa que marcava efetivamente a delimitação territorial, né, que faz parte de uma característica dos estados-nação, era a cultura. Será que aquelas pessoas que ocupam aquele espaço territorial, eles são povo?
Porque se for povo, eles compartilham das mesmas práticas culturais, da mesma língua, por exemplo. Até aí tudo bem? Então, se a cultura, dentro do período dos Estados Nacionais, ela marcava uma identidade quase que fixa, né? Na globalização isso muda um pouco. Porque a globalização vai te permitir ter acessos a outros repertórios culturais, certo? Que vão acabar, de alguma maneira, influenciando os teus comportamentos, certo? E essa divulgação desses repertórios culturais só foi possível pelo sistema de globalização por intermédio das tecnologias digitais. Então as tecnologias digitais, elas permitiram um acesso muito mais veloz de situações que possivelmente a gente nem imaginava que acontecia. E aí eu trago o Stuart Hall para nos ajudar a pensar isso, porque ele mostra que a cultura se tornou um espaço de circulação de símbolos. Olha só. Então a cultura que outrora era socializada efetivamente ali, pela família, pela escola, pela igreja, né, pela religião e tal, e agora ela está ali sendo divulgada em outros espaços por intermédio da tecnologia digital, o Stuart Hall vai entender que a cultura no nosso século, ela na verdade é uma circulação de símbolos, onde o quê? Diferentes tradições se encontram. Então essa globalização, ela permite, por exemplo, que circule com maior facilidade repertórios culturais remotos, né, distintos, né, e práticas totalmente diferentes daquilo que nós estamos habituados. E aí um exemplo que eu trago para vocês é o uso aí do K-pop, né, que hoje está na moda, né, na música, na dança, né, entre os jovens brasileiros. E olha que o K-pop, por exemplo, não é originário do nosso país. Olha como circula esses símbolos culturais. E aí mostra aí, né, como elementos culturais atravessam as fronteiras. Pessoal, agora uma atenção muito importante quando a gente estiver falando nesse sentido. O K-pop, ele só tem esse poder de circular, de símbolo que circula, né, de cultura que circula hoje globalmente, porque há por detrás dessa divulgação, há por detrás aí desse vetor, né, que divulgou o K-pop para o mundo todo, alguém que está lucrando. Logo, essa pessoa que está lucrando enxergou nessa manifestação artística um potencial lucrativo. Então, essas danças, as culturas, elas cada vez mais se inserem à lógica do mercado. Porque é a lógica do mercado que vai proporcionar a eficiência da circulação desses símbolos culturais, certo? Porque é ele que vai investir capital naquilo. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muitas manifestações artísticas que são tão boas, né, quanto o K-pop, mas que não tem aí, não atingem globalmente muitas pessoas. Não tem atingido as pessoas a mundo afora. Então, geralmente, quando um artista brasileiro ou brasileira que está ligado, por exemplo, à música, porque no futebol é mais fácil, né, do brasileiro conseguir chegar globalmente, mas na música, né, geralmente esses artistas, eles utilizam da estratégia de marcar uma posição em países que são consagrados no meio musical. Ou você vai morar onde? Nos Estados Unidos. Porque a capacidade de investimento estadunidense nessas práticas artísticas e que vai permitir construir uma figura internacionalizada, ela é muito maior que no Brasil. Certo? Então, nos Estados Unidos você já tem um rol ali de mercado que vai te permitir, por exemplo, a divulgação da tua imagem, a divulgação da tua arte, a divulgação de um gênero musical. Então, o forró, por exemplo, por que ele não atinge globalmente como o K-pop? Porque ele não há sobre ele esse tipo de investimento. E esse tipo de investimento não ocorre, sobretudo pela posição do Brasil. O Brasil é um dos maiores celeiros artísticos do mundo, sobretudo na música, todo mundo sabe disso aqui, mas esses símbolos não circulam de maneira global, né? Com muita eficiência, porque o Brasil está posicionado numa condição periférica num sistema de dominação global, certo? Possivelmente, se essas obras de artes musicais elas tivessem sido pensadas por algum norte-americano, né, algum estadunidense, obviamente isso já teria circulado para o mundo e muito mais pessoas já teriam aderido a essa cultura, a esse símbolo cultural, como hoje a gente adere ao K-pop,
certo? Então, isso aqui tem que deixar bem claro, não está separado do sistema capitalista, obviamente. Em outras palavras, não basta você ter uma grande habilidade, você ter um dom, ou você ser bom naquela manifestação artística. Se não houver um investimento de capital, fica mais difícil. É claro que algumas pessoas conseguem aí alguma visualização devido aos aparelhos tecnológicos, né, que pode te divulgar e teu vídeo pode viralizar. Só que a partir desse momento vai chegar alguém que vai investir no teu potencial porque ele está enxergando ali um lucro, né, um potencial lucrativo. Então ele vai fazer rodar a tua imagem, correto? Então vamos lá. O segundo ponto, né, eu trago aqui a ideologia contemporânea, né? Então as ideologias, elas continuam moldando visões de mundo, mas agora elas circulam mais rápido nas redes sociais, certo? Então as ideologias, elas continuam sendo socializadas como uma forma de conservar visões de mundos ligadas aos interesses da burguesia, só que agora elas chegam na tua casa, elas chegam no teu almoço, no teu café, na tua escola, etc., onde tu estiver, de maneira mais rápida, porque basta tu ligar teu celular, ter acesso à internet, pronto. Ali você vai ter um veículo de propagação muito forte das ideologias dominantes. Correto? Então, Karl Marx, olha só, Karl Marx, lá no século XIX, ele já mostrava que a ideologia legitima desigualdades, como nós sabemos, né? E no século XXI, isso se intensifica na mídia digital. O que antes era restrito à escola, à igreja, à família, agora, pessoal, ela tem outros campos de divulgação, que é a rede social, e a rede social tem um potencial enorme de globalizar determinadas formas de ler o mundo. Certo? Então, como a globalização ela facilita a veiculação, né, de muitas informações num tempo assim inimaginável, né, muito rápido, com uma velocidade absurda, então, obviamente que essas formas de ler o mundo elas vão chegar mais rápido e para muito mais pessoas, certo? Então, é uma estratégia importante de manutenção do próprio sistema capitalista. Correto? Inclusive no que os algoritmos, né, nos colocam, nos condicionam quando a gente compra um aparelho eletrônico, um aparelho digital, certo? Vai traçando perfil, vai jogando informações que ele lá faz toda a contabilidade do que seria de nosso interesse, né? Você vai ter um controle por detrás ali de quem comanda efetivamente essas redes, para que você tenha acesso a determinados tipos de informações. Correto? Então tudo isso vai moldando, vai tentando moldar a nossa forma de ver o mundo, a nossa leitura de mundo, perfeito? Então é bastante importante que nós aí pensemos, né, que a gente efetivamente faça ali algum tipo de ponderamento quando nós estivermos utilizando esse tipo de recurso, ok? E aí um exemplo, pessoal, que vocês podem ver aqui ao lado, que são os discursos de meritocracia, né? Que hoje são bastante difundidos por essas plataformas digitais através dos vídeos, né? E de memes, que vai reforçando que uma ideia que é de interesse da classe dominante, que basta o esforço individual para vencer, ocultando desigualdades estruturais. Outro dia eu olhei na internet um camarada falando que 14 horas de trabalho, né? Ou, na verdade, que fome nenhuma aguenta 14 horas de trabalho. Olha só. Isso quer dizer que se você se esforçar mais, você não vai passar fome. Se você se esforçar mais, você não vai ficar sem dinheiro. Então, essa ideia aí é que é divulgada por esses vetores digitais, através desses vídeos, memes e outros tipos de estratégias, que é para tentar manter o capitalismo de pé, para tentar manter o sistema de dominação burguês, pessoal. Então, professor, mas as redes sociais, elas são burguesas? Não, mas elas são muito melhor usadas pela própria burguesia do que por outros agentes sociais que estejam ali em contraposição aos burgueses. Mas ali já tem um início, né, desses grupos contrários ao sistema cultural burguês, já ali se apropriando dessas ferramentas, né, não negando essas ferramentas, na verdade, e tentando se apropriar para poder fazer o debate por dentro delas, certo? Mas hoje, hegemonicamente, a maior parte das informações que são vinculadas, divulgadas, elas atendem aos interesses e às expectativas da própria burguesia, como por exemplo esse vídeo que eu falei para vocês, que fome nenhuma aguenta 14 horas de trabalho, ou seja,
trabalhou bastante, certo? Se esforçou bastante, você obviamente vai ali superar a sua condição de pobreza, ok? Então a culpa da tua pobreza é tua mesma. Essa é a ideologia que se passa hegemonicamente nas redes sociais, beleza? Então vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, a gente fala aqui sobre identidade cultural, beleza? Então a identidade cultural ela não é fixa, ela é dinâmica, ela não é estática, ela muda, ela se transforma, certo? Ela é múltipla e em constante transformação. E aí o Stuart Hall é muito importante para pensar a questão da identidade, porque ele vai destacar que na modernidade tardia, né, por exemplo, que ele está chamando de modernidade tardia, os países periféricos, como é o caso do Brasil, a identidade é fragmentada e formada por diferentes referências culturais, certo? Um exemplo. Um jovem pode se identificar ao mesmo tempo como brasileiro, gamer, fã de trap e de religiões afro-brasileiras. Olha como é o fragmento. Olha como um jovem que, se ele tivesse nascido em outro período histórico, ele teria uma certa unidade cultural ali em torno dele, certo? Olha como hoje, com a fragmentação proporcionada pela globalização, essa mesma pessoa pode ser adepta de símbolos culturais totalmente distintos, totalmente distantes da realidade dele. Isso é uma expressão da globalização. Isso é uma questão de formação de identidade cultural. Então, eu posso me identificar com aparelhos simbólicos, né, com símbolos que são fragmentados, mas que constituem uma unidade fragmentada. O eu. Então, o eu pode ser muita coisa aí. E isso foi permitido, foi facilitado, na verdade, com o processo de globalização. Ok? Então, turma, muito atento para dizer, não, mas é porque fulano, o professor está dizendo que a cultura, que existem aí particularidades culturais e tal, mas fulano ele apresenta um outro tipo de particularidade, justamente por causa dessas fragmentações oriundas da globalização. A globalização facilita esse tipo de formação de sujeito, beleza? Então, quarto ponto, pessoal. Eu falo sobre a hibridização cultural, que é um conceito aí do Canceline, né? Em que ele vai dizer que vivemos uma mistura entre o local e o global. E essa mistura entre o local, onde você é inserido, né, socialmente, e o global, que é permitido pelas tecnologias digitais, né, o local e o global, ela vai criar novas formas culturais. Então a interação entre o que tu aprende, por exemplo, na família, que é o local, e o que tu vai aprender quando tem contato com essas plataformas digitais, que são uma expressão também da globalização, ou que estão ali na facilitação da globalização, você vai ter uma hibridização cultural, que é o caso ali do jovem que a gente viu no ponto 3. Então, um exemplo, ó, o funk carioca, né? Que é um gênero musical, certo? Que tem alguns tipos de batidas próprios, mas também passou a incorporar elementos do rap americano e da música eletrônica. Então, olha só como o diálogo entre concepções culturais distintas produz um gênero musical totalmente híbrido, que é o funk, né? Pessoal, se a gente for parar para pensar na história, ali na segunda metade do século XX aqui no Brasil, no auge da ditadura militar, empresarial militar, houve um movimento por parte da classe artística, né, um movimento de rua, que estava ali querendo negar, o movimento era para negar a introdução de guitarras elétricas, certo? Nos gêneros musicais brasileiros, porque a guitarra elétrica, por ser uma invencionice, por exemplo, das bandas norte-americanas, era uma representação do imperialismo. E naquele momento o imperialismo era um dos grandes inimigos do desenvolvimento nacional, por exemplo. Então observe como a globalização ela destrói essa concepção purista, certo? E concebe uma concepção totalmente fragmentada. E aí o funk carioca, pegando elementos do rap americano e da música eletrônica que não são, obviamente, oriundas do Rio de Janeiro. Beleza?
Então, quinto ponto, pessoal, nós temos aí conflitos e valorização cultural. E aí eu trago o sociólogo Zygmunt Bauman, que ele vai destacar que vivemos em uma modernidade líquida. Esse conceito aqui eu acho que a maior parte de vocês já conhece, já ouviram falar, onde valores, culturas estão em constante mudança e transformações, não é estática, assim como pensava Stuart Hall. O que vai gerar o quê? Tanto oportunidade de expressão, né, quanto conflitos de reconhecimento. Porque se há uma mudança, obviamente aquela estrutura que está dominando ali, ela vai querer se manter. Se tem algo diferente, ela vai querer reprimir o algo diferente. E quem está enquadrado nesse algo diferente vai querer o quê? Reconhecer. E para haver esse reconhecimento, isso geralmente vai gerar o quê? Conflitos. E é isso que o Zygmunt Bauman está falando. Ok? Então, pessoal, são com essas palavras que eu me despeço. Até uma próxima. Valeu!